Boa noite, está na hora Semanário Econômico. A partir deste instante tem a oportunidade de fazer uma atualização relativamente ao ambiente geral da economia e das empresas, o dinamismo da economia moçambicana. Particularmente hoje vamos destacar um tema transversal ao universo do desenvolvimento empresarial, da competitividade empresarial. Falamos do tema da reputação, este ativo intangível e estratégico em tempos em que a competitividade das empresas, a exposição das empresas torna-se cada vez mais expressiva, torna-se igualmente ainda mais expressivo os aspectos relativos à reputação organizacional. Filipe Pereira, da empresa da comunicação empresarial Karma, está conosco, é o nosso convidado do outro lado do estúdio. É com ele que vamos interagir para percebermos o largo espectro deste ativo estratégico hoje, que é a reputação das empresas no ambiente de negócios e também em toda a esfera socioeconômica de onde elas estão inseridas. Filipe Pereira, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Boa noite e obrigado pelo convite. Obrigado, Filipe. Aí a pergunta de lançamento e de enquadramento que lhe faço neste momento é, num contexto em que o ambiente empresarial tornou-se cada vez mais competitivo e exposto, por que razão a reputação tornou-se um dos ativos mais valiosos das organizações? Pois, muito bem, a reputação hoje em dia é como um passaporte das organizações, das pessoas. Não há nada que não se faça sem credibilidade e sem confiança e necessariamente uma boa reputação abre portas, uma má reputação fecha portas. E como é que se mede e se avalia a reputação de uma empresa hoje, no século XXI? Certo. Houve grandes evoluções, obviamente, em termos de canais, em termos de informação, em termos da maneira como as pessoas interagem umas com as outras. E hoje em dia a reputação, como eu dizia há pouco, não é apenas uma questão de percepções, não vale a pena nem é suficiente medir apenas likes ou perceber as interações que existem. Efetivamente é um conjunto de 3 dimensões. Há uma primeira dimensão que é perceber o que é publicado, há uma outra dimensão que está relacionada com a percepção até de redes sociais, aquilo que se chama social listening, sobre determinada temática, e depois há uma terceira que tem necessariamente de acontecer, que é efetivamente questionar, perguntar e saber o que é que as pessoas pensam. Porque, uma vez mais, saber o que é publicado e saber o que é que as pessoas comentam muitas vezes nas redes sociais em termos de momentos de calor, de reação, não é exatamente a mesma coisa de recolher opiniões ponderadas, pensadas e que já, obviamente, denotam uma reflexão sobre o tema. Obrigado, Filipe Pereira. Já volto a si daqui a mais algum tempo para aprofundarmos este tema que tivemos agora o cuidado de fazer o lançamento e enquadramento. Este é o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico, que evolui agora para as manchetes da presente edição. Este é o Semanário Econômico. Estamos no tema de fundo. Voltamos à conversa com Filipe Pereira da Karma.
recordo que estávamos ou vamos analisar com ele o tema da reputação empresarial como ativo estratégico. De volta ao tema, Filipe, e na continuidade do que já iniciamos logo na abertura do programa, a questão que me ocorre nesta altura tem que ver exatamente com o lugar que outras variáveis e a seleção da consistência empresarial são colocadas vis-à-vis a reputação empresarial. Como é que os fatores neste contexto, como a performance financeira, também temos aspectos como impacto social, inovação e sustentabilidade, como é que estes fatores lidam ou impactam a reputação empresarial? Certo. Historicamente, a componente financeira sempre foi a mais, à qual se deu mais valor e mais peso. Hoje em dia, mantém essa importância, essas componentes referidas são importantes, mas há aspectos que acabam por ter agora também uma preponderância maior. Estamos a falar da componente da ética, da transparência, da sustentabilidade, que assume cada vez mais um papel preponderante, não apenas precisamente pelos desafios que atravessamos um pouco por todo o mundo, relativamente à componente de sustentabilidade, ambiental, mas não só, maioritariamente social, mas também o governance ou a governança das organizações, seja em termos de governos, seja em termos de empresas, seja em termos de... E empresas, estamos a falar de pequenas, médias ou grandes, todas estas questões, todas estas componentes têm que ser parte de uma matriz de funcionamento que tem que ser trabalhada do ponto de vista da organização ou do ponto de vista de cultura organizacional. Por exemplo, a transformação digital tem cada vez mais peso na sociedade. E, obviamente, há sociedades que estão um pouco mais avançadas do que outras em termos de transformação digital. Umas porque não têm infraestrutura, outras porque não existe ainda literacia. Mas uma das mensagens que eu acho mais importantes passar é que a transformação digital não é apenas uma transformação tecnológica. E se nos focarmos apenas na tecnologia, não estamos a dar atenção, a devida atenção, àquilo que é uma transformação cultural da sociedade. As pessoas, para utilizarem a tecnologia, têm primeiro de a compreender e depois de a saber interpretar. Portanto, antes têm de saber como utilizá-la, os dados, a informação, os canais, e depois têm de saber o que é que eles permitem aceder para, por um lado, defendermos de informações erradas ou inclusive de manipulação, e depois para interpretarmos adequadamente a informação que essas novas ferramentas ou essa nova tecnologia nos permite. Filipe Pereira, relativamente ao financiamento, de que forma é que a reputação empresarial pode influenciar o acesso ao financiamento para as empresas? Claro. Bom, a reputação é isso mesmo. Temos falado aqui nesta nossa conversa sobre precisamente a credibilidade, a confiança, e o financiamento é atribuído ou não atribuído em função de indicadores concretos, rigorosos, mas também de que forma é que esses indicadores concretos e rigorosos manifestam e traduzem esta credibilidade, esta confiança e, ultimamente, esta reputação. Mais uma vez, a reputação, para além daquela componente que disse, da forma como se mede e recolhe informação e se analisa, efetivamente a reputação depois é transmitida em termos de alguns vetores. E esses vetores podem ir desde liderança, capacidade de visão, capacidade de resposta em termos de produtos e serviços, de que forma é que a organização tem ou promove um bom ambiente de trabalho e, portanto, até que ponto é que uma organização com 100, 200, 300, 1000 pessoas efetivamente consegue garantir que todo esse capital humano sente que é bem tratado pela organização e que está a contribuir para o sucesso dessa organização. Por sua vez, essa organização contribui para o sucesso da sociedade ou do país. E, portanto, tudo isto faz parte da mesma rede e não pode ser pura e simplesmente descartado. Portanto, sim, a reputação parece-me que faz parte deste ecossistema. E que exemplos de boas práticas globais
pode ter aplicabilidade sem contexto como Moçambique? Claro que sim, claro que sim. Há exemplos, há vários exemplos a nível global, obviamente, que poderiam ser referidos, como a Microsoft ou a Unilever, que têm claramente imbuídos no seu espírito a componente de propósito, de causa. Também até para dar, obviamente, significado a várias das transformações e dos produtos, serviços, da sua estratégia. Ajustando à realidade de Moçambique, o mesmo está efetivamente a ser feito. Portanto, iniciativas de ação de responsabilidade social estão a tomar cada vez mais peso e impacto. E em Moçambique, naturalmente, eu diria que, muito provavelmente, os eixos estratégicos desta componente de reputação situam-se na ação junto às comunidades, situam-se na ação de desenvolvimento, seja numa perspectiva de educação, numa perspectiva de saúde, numa perspectiva de infraestruturas. Portanto, sim, parece-me que se consegue identificar 3, 4, 5 vetores e para cada um desses vetores traçar um plano. É apenas uma questão de olhar para os dados, interagir com as pessoas que efetivamente estão no terreno e que sabem a realidade e depois sim aproveitar obviamente as soluções, metodologias e ferramentas que já existem. É aquilo que nós temos feito em vários países, em várias situações e é aquilo que eu vejo da minha interação que tenho com Moçambique, é aquilo que eu vejo que seria possível também e é possível fazer. Filipe Pereira, acha que a reputação empresarial deve ser tratada ao mesmo nível que outros aspectos como produto, operações e finanças? Tal e qual. Nós, provavelmente, dois dos pilares mais estratégicos em qualquer organização são produtos, serviços e a componente de operações, obviamente. Porquê? Porque há uma componente de produção, há uma componente de integração e depois há uma componente necessariamente de venda, de prestação de serviço, de disponibilizar esse produto. São eixos estratégicos, há outros, obviamente, capital humano, por exemplo, a forma como se gera e como se mantém o bom capital humano, ou como se forma e como se garante a qualificação do capital humano, sem dúvida. Precisamente, e pela pergunta que é feita, a reputação acaba por ser um pilar estratégico, necessariamente, por tudo aquilo que já dissemos até agora, porque os produtos e serviços são mais facilmente acolhidos quando há esta noção de credibilidade, quando há esta noção de efetivamente respeito, acredito, confio na pessoa que está à minha frente e aquilo que está a apresentar, de facto é fidedigno. Há sempre falhas, há sempre erros, mas isso é natural. É natural quando estamos a falar de tecnologia, há bugs e há coisas imprevisíveis. Quando estamos a falar de pessoas, há erros e falta às vezes de rigor ou falta de tempo, seja o que for. Isso é natural, mas isso é humano. E aquilo que as organizações cada vez mais têm que perceber é que a eficiência não vem única e exclusivamente da introdução de mecanismos e processos que permitem uma eficiência ou uma eficácia produtiva, efetivamente, e eu diria cada vez mais, até pelo risco de não o fazer, as organizações têm de ser humanas e, portanto, têm de entender que o capital humano é importante para que tudo continue a funcionar de uma maneira robusta. A reputação permite exatamente medir que tudo isto se encaixa e que é uma roda bem oleada. E como prevenir crises de imagens e antecipar os riscos reputativos? Acima de tudo, é importante estar muito atento àquilo que é conversado. Quais é que são as reações? Não há uma reação sem uma ação, ou não há algo que aconteça sem haver uma causa para que isso aconteça. Claro que há imponderáveis, há imprevistos, mas o que tem de acontecer é esta noção de análise e de gestão de risco. Há pouco referi estes 4, diria, componentes que acabam por trabalhar em conjunto. Uma delas é a comunicação estratégica, que permite posicionar a organização da maneira adequada, seja do ponto de vista corporativo, seja do ponto de vista de marca, ou seja do ponto de vista individual, do seu PCA, do seu CEO, etc. E depois há a necessidade de manter sempre uma escuta ativa para a identificação de riscos. Se não identificamos os riscos, não conseguimos antecipar crises. Mesmo quando identificamos riscos, por vezes não conseguimos antecipar crises. Mas é necessário haver esta matriz de risco, que permita precisamente, quando os sinais até podem ser fracos, mitigar ou preparar para eventuais impactos,
ou, por simplesmente, diluir as causas de uma eventual crise. Quando chegamos ao ponto da crise, obviamente que é importante ter os indicadores e informação suficiente que nos garanta necessariamente também decidir, porque é nas decisões e é nas escolhas que fica a diferença, decidir se devemos agir para tentar, mais uma vez, também diluir ou mitigar, ou se o melhor é não agir, porque o agir, por vezes, pode fazer com que haja uma reação contrária e acaba por se escalar a situação. Portanto, sim, eu diria, mais uma vez, em termos de reputação, neste momento é essencial terem atenção a todas estas 4 dimensões. Vamos olhar agora, Filipe Pereira, convido a olharmos para a reputação e a confiança dos stakeholders. A pergunta que lhe faço neste contexto é como é que a reputação impacta na relação com os principais stakeholders de uma empresa, designadamente governos, temos investidores, temos colaboradores e temos já a comunidade. Hoje em dia é essencial. Muitas organizações, inclusive antes de decidirem se vão interagir com uma outra, têm um primeiro trabalho de due diligence reputacional. Nós acabamos, inclusive, de ser abordados várias vezes por entidades que nos pedem isso mesmo. Seja para fazer uma análise de organizações que propõem parceria, seja para uma análise específica para indivíduos que estão a ser contemplados para serem nomeados para um determinado cargo de uma determinada organização e não existe a certeza se essa pessoa é idónea ou se essa pessoa, por assumir determinado risco, ou essa organização, por ser parceira, efetivamente vai criar algum tipo de disrupção, seja agora, seja no futuro, ou pode criar, inclusive, reações contrárias ou pelo menos menos positivas. Portanto, sim. E estamos a caminhar para uma era em que a reputação se torna no maior fator de diferenciação entre empresas? Sim, eu diria a confiança, a transparência, a ética, a honestidade, o propósito, sim. A reputação, mais uma vez, é uma materialização de alguns destes elementos. Eu não diria o mais importante, eu diria tão importante como os restantes. Se olharmos num contexto empresarial, organizacional, não há organização ou empresa que seja bem sucedida sem produtos e serviços. Portanto, eu não digo que a reputação seja mais importante. Agora, se a reputação não está lá, os produtos e serviços não se conseguem vender, logicamente, ou vendem-se de uma maneira limitada. Portanto, sim, é extraordinariamente importante, tem que fazer parte do trabalho regular, desse planeamento estratégico, e sim, é um dos mais importantes, um dos 3 ou 4 mais importantes. Avançamos para os desafios futuros, Filipe Pereira, temas como inteligência artificial generativa, também a desinformação, as pressões regulatórias e ambientais, como é que estes temas se posicionam face à reputação organizacional? Certo. Os desafios, por um lado, é perceber se as fontes de informação, a informação é fidedigna ou não. Hoje em dia proliferam nas redes sociais os fake accounts, portanto com fake news, ou que são criadas precisamente, se não para informação falsa, muitas vezes para informação que é manipulada ou parcial, e aquilo que efetivamente é necessário, nós, por exemplo, fazemos de um ponto de vista tecnológico, mas é necessário que haja esse espírito crítico de cada pessoa, efetivamente, para que consiga perceber se aquela conta que estão a analisar é uma conta credível. É relativamente, há indicadores fáceis, por exemplo, se estamos perante uma informação e vamos ver a conta foi criada há 3 meses, a conta foi criada há 1 ano e estamos possivelmente a falar com alguém que se apresenta muito ativo, como sendo muito ativo nas redes sociais, mas que, portanto, será uma pessoa de 25 anos para cima, 22 anos para cima, não menos do que isso, mas que realmente a conta foi criada há pouco tempo, não tem uma fotografia, nem fotografias, só tem posts que são únicas e exclusivamente uma determinada temática.
logo isso indica que ou é um bot ou foi criado especificamente para um determinado intuito. Estes são elementos concretos que é preciso saber identificar, seja individualmente, seja obviamente, no caso de organizações como a nossa, processá-lo, ter este tipo de diferenciação a nível tecnológico. Mas esses são os riscos. Os riscos há benesses. É muito positivo termos acesso a toda esta tecnologia e toda a componente digital e, portanto, eu não quero aqui passar a ideia de que é prejudicial e é preciso termos medo. Mas é preciso ter cautela, e saber, mais uma vez, este espírito crítico que há pouco dizia, tem que ser, é o essencial para conseguirmos separar o que é bom do que é menos bom, o que é genuíno do que aquilo que é menos genuíno. E, portanto, sim, esses são os riscos. Se não tivermos este cuidado, o que pode acontecer é estarmos todos a assentar as nossas decisões e as nossas crenças em informação falsa ou informação manipulada. E isso pode levar não só os destinos de uma organização ou de um país para uma situação e um posicionamento que não é pretendido por ninguém. Filipe, vamos fechar. Dou-lhe a oportunidade de deixar uma mensagem para as empresas, para a comunidade empresarial, no seu todo. Qual é a mensagem que tem para aquelas empresas que ainda não colocam os aspectos da reputação no centro da sua estratégia corporativa? Eu diria, se calhar em tom provocatório, eu diria, primeiro, antes de pensarem na vossa organização, pensem em vocês próprios e antes de sair de casa, sempre olhem no espelho. Certo? E, portanto, a lógica é essa. Tem que se ter uma percepção daquilo que é visto. Uma organização não tem um espelho para ver. A única forma da organização se poder ver em todas as suas dimensões, no caso da pessoa, o cabelo, os sapatos, as calças, a roupa, o casaco, a postura, a única maneira da organização poder ver todas estas dimensões, como é que está, como é que é visto e de se sentir confortável e bem para depois poder ser igual a si próprio e ser honesto, é efetivamente trabalhando na dimensão da reputação. Eu diria assim. Muito bem, Filipe Pereira, muito obrigado pela participação e contribuição dentro do tema possível aqui no Semanário Econômico, um tema que realmente requer muito mais tempo que aquilo que expusemos. De qualquer das formas, ficou o essencial à força deste tema de trespassa hoje o espectro daquilo que é o crescimento sustentável das empresas e da economia de uma forma geral. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Este é o Semanário Econômico. Por hoje é tudo. Para a semana há mais. Convido-lhe então a estar presente nesse importante encontro entre nós e vocês para realizarmos mais um Semanário Econômico. Boa noite.